Bom, eu vou tentar ser bastante conciso e breve para dar oportunidade, porque acho que vários aqui estão muito ansiosos por fazer perguntas, né, para a discussão. Então, eu vou apenas apontar fazer algumas observações, né. Acho que, em primeiro lugar, eu quero dizer que as exposições são muito interessantes, não é? Porque elas apontam, de fato, questões substantivas. Não é? Claro, em algumas delas eu tenho bastante familiaridade, concordo, etc., mas acho que algumas questões precisam ser colocadas aqui também nesse debate. Esse é um debate complexo, num certo sentido, porque ele está trabalhando com três eixos, né? Quer dizer, um eixo é o sistema de segurança pública, o sistema de justiça criminal, tanto na sua configuração nacional, quanto nas suas configurações estaduais. Este é um lado da questão. O outro lado da questão é o crime organizado, né, que é um fenômeno, como foi aqui muito bem exposto pelos expositores, e, sobretudo, agora por esse histórico que a doutora Samantha nos fez, né, que mostra que, quando você está falando de crime organizado, você está falando de múltiplos objetos. Não é? É claro que, no nosso imaginário, durante muito tempo, falar em crime organizado era falar em tráfico de drogas, comércio ilegal de drogas e associação imediata com populações de baixa renda que moram preferencialmente ou concentradamente, melhor dizendo, não é bem preferencialmente, desculpe, concentradamente nos bairros que compõem as chamadas periferias das regiões metropolitanas. Não é? Então, essa é um outro lado da questão. Não é? E o terceiro é o eixo da corrupção, né, que foi, cujo delineamentos principais foram aqui apresentados. É claro que todos eles se conectam, né, e todos eles estão, de uma maneira ou de outra, interrelacionados, mas a gente tem questões que muitas vezes são questões específicas. Né? Então, isso acho que era a primeira observação que a gente ia fazer, que é o exercício de alguma maneira, de transitar nesses três, vamos dizer, conjuntos temáticos que dizem respeito a diferentes universos, muitas vezes, com atores, não é, que têm também papéis e funções diferentes. Não é? Então, acho que isso era uma primeira observação que eu queria fazer em termos de debate. Se eu pegar o eixo do sistema de segurança, eu concordo, diria, em gênero, número e grau, com várias das questões que foram colocadas aqui. Não é? Agora, eu acho que há duas ou três que seria importante levar em consideração. A primeira delas é que essa política, por exemplo, de encarceramento, ela é antiga, ela não é uma política nova. Não é? Então, por exemplo, eu estudei especificamente o caso do Estado de São Paulo, e essa política de encarceramento começa em meados dos anos 50, governo Jânio Quadros. O governo Jânio Quadros chega e encontra uma situação caótica no sistema penitenciário do Estado. O que ele faz? De um lado, ele reforma alguns estabelecimentos para melhorar as condições de habitabilidade. E aí começa um plano de expansão da oferta de vagas do sistema penitenciário. Né? Isso vai acontecendo, então vai fazendo. Um resultado, vamos dizer assim, periódico desse é uma certa tranquilidade dentro do sistema, uma certa acomodação, até que vem uma rebelião. Né? Então, em 61, nós tivemos uma rebelião na Ilha Anchieta, tivemos também uma grande rebelião na casa de detenção. Bom, e aí se descobriu que o sistema não estava tão vamos dizer, tão consolidado como se imaginava. Então, os governos que vêm em seguida vão fazer sempre isto. A hora que o sistema chega num ponto crítico, plano de expansão da oferta de vagas. Então, isso é uma história que vem vindo. E por que ela vem vindo? Porque nunca se pensou alternativas à pena prisão. Dentro do sistema, há vamos dizer, uma espécie de concordância entre os diferentes atores posicionados em posições
vamos dizer, em lotes diferentes dentro do sistema, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, magistratura, sistema penitenciário, e todos eles trabalham sempre com essa hipótese, que o encarceramento é, por excelência, a forma de punição, não é? E como se este fosse efetivamente o desejo da maioria dos cidadãos e cidadãs dessa sociedade, não é? Em alguns momentos se tentou fazer políticas alternativas. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu fui trabalhar num instituto chamado Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo, e lá nós trabalhamos eu trabalhei com uma psicóloga que era filha de um grande... Ele era jurista, e foi professor também da Faculdade de Direito, Manuel Pedro Pimentel, né? E o Manuel é um homem que, embora conservador, ele tinha uma visão no seu tempo. Então ele começou a criar, né, casas de acolhimento de egressos, criou uma série de políticas que naquele tempo estava começando a dar certo. Agora, não podíamos esquecer que na área de segurança nós tínhamos as políticas mais repressivas durante o regime autoritário, né? Então, tudo isso tem que ser pensado, porque a sensação que a gente tem é que tudo começa agora recentemente com a chegada do crime organizado e com a expansão. Não. Vamos dizer, esta base da cultura política, jurídico-política e com laço social, ela existe há mais tempo. É claro que ela começa a ter um momento de inflexão. Esse momento de inflexão vem com a chegada do PCC. Não quer dizer que também não houvesse já pequenos grupos organizados dentro do sistema penitenciário, mas a chegada do PCC muda o patamar, né? E, a partir disso, né, acelera as políticas de expansão da oferta de vagas e de criação. Se a gente pegar as estatísticas, é uma coisa absurda, né, enquanto em pouco tempo se expande. E, é claro, a expansão do sistema penitenciário raramente é acompanhada por exemplo, da provisão de recursos humanos e materiais suficientes, né? Então, você tem sempre uma decalagem entre o número de presos e pessoal encarregado para prestar assistência, para fazer a vigilância, para evitar os conflitos, etc., etc. Então, o que a gente vê a partir de meados dos anos 90 e depois, ao longo dos anos 2000, é que este desencontro entre a expansão dos sistemas e as condições necessárias ao seu funcionamento vai se aprofundando, né? A chegada do crime organizado mostrou que era possível tomar conta daquele espaço vazio, aparentemente vazio, né? E não é sem razão. Chegam, na verdade, é uma época que chegam no sistema penitenciário pessoas condenadas por crimes de assalto a banco, né? Assaltante de banco, todos nós sabemos que são figuras muito organizadas, né? Tem um padrão geral médio de escolaridade melhor, e isso, de alguma maneira, criou toda essa situação que nós estamos vivendo hoje, né? Então, quando a gente diz que, de certo modo, as políticas de Estado facilitaram o estado de coisas hoje, eu não tenho dúvida. Agora, tendo a concordar também com algo que foi dito aqui, foi dito particularmente pelo José Eduardo Cardoso, que, para o governante, chega num dado momento que você tem que descomprimir aquela tensão que está ali, e, ao mesmo tempo, você tem que oferecer alguma resposta, não é? Então, é difícil. Eu entendo que eu não estou querendo aqui dizer que claro que muitos dos governantes sofrem pressões muito grandes e fazem opções, não é? E eu acho que isso, de fato, acontece, mas que essa tensão entre ter que melhorar as condições, o que significa, muitas vezes, expandir o número de vagas, e, ao mesmo tempo, cortar os laços com o mundo do crime, é um dilema que eu diria que não é muito fácil de ser resolvido. De todo modo, eu estou inteiramente de acordo que a questão do encarceramento, das políticas de encarceramento, que a continuidade dessa política, que a ausência de uma todas as propostas inovadoras que foram apresentadas aqui, elas vêm praticamente de fora. Elas não vêm de dentro do sistema. Você não tem nenhum formulador de política de segurança interno que vem dizer o seguinte: olha, e se nós começássemos a pensar alternativas a essas políticas? Não tem. São os
especialistas, estudiosos, movimentos de defesa de direitos humanos, movimento de defesa de direitos civis e políticos, né, que têm uma visão consequente e que têm uma outra relação com a coisa pública. Né. Então, isso acho que era uma das primeiras observações que eu queria fazer. Né, e, claro, a segunda observação também não vou desenvolver aqui, que já foi muito falada, que é essa questão do Pacto Federativo. Né. Eu estudei, eu fiz um estudo sobre os governos Fernando Henrique Cardoso e depois o Lula da Silva, as políticas de segurança que foram adotadas. Se você olhar, por exemplo, a primeiro grande diagnóstico foi o do Fernando Henrique Cardoso. Está lá no livro Mãos à Obra, que eu recomendo a todos vocês que leiam, que é um documento primoroso. Não é um documento de partido, é um documento de um político que diz, olha, temos que resolver isso. O diagnóstico é... Eu ficava me perguntando, que colega meu fez isso? Porque é alguma coisa de quem estava muito... muito envolvido nisso. Foi o... então, isso... o Paulo Renato. O programa é interessante. O governo Lula, nesse sentido, não destoou completamente. Aliás, foi uma coisa inteligente. Ele partiu do plano do governo Henrique e tentou avançar. Né? E tentou mudar um pouco o eixo, quer dizer, em vez de pensar muito na questão da contenção da violência, mas também pensar nas condições daqueles que estavam sendo vítimas. Então, os planos do governo Lula têm muita preocupação com a vítima, com aqueles que, de alguma maneira, eram potenciais alvos, né, das ações de violência. Eu não vou também entrar muito em detalhe, mas só para dizer uma coisa para vocês. Os dois tinham ideias excepcionais. Eu diria que, tanto no governo FHC quanto no governo Lula, os planos eram ótimos. E depois, até, eu diria que se procurou fazer alguma coisa na esteira dessa experiência. Qual é a minha crítica? Baixa capacidade de implementação. Essa baixa capacidade de implementação não é falha do ministro, eu acho que tanto o Jungermann quanto o José Eduardo Cardoso foram pessoas que tinham muita consciência disso. Mas o que aconteceu? Nós estamos num universo político, que você tem que fazer negociações. Não é? E uma das coisas que eu percebi muito era mais ou menos o seguinte, quando você podia avançar, tinha outra questão política relevante que mobilizava os governos estaduais, mobilizavam as bancadas federais e nenhum governante, no caso o presidente, por exemplo, olhava e dizia, bom, eu não vou agora tentar mudar o pacto no momento em que eu tenho uma questão política que está me ocupando mais a atenção. Não é? Então, sempre tinha isso. Isso era um dos fatores que eu acho que pesou muito. O outro fator que eu acho que pesou muito, que os lobbies internos eram muito poderosos. É difícil de como é que se diz, de ter um estudo sistemático nisto, mas, não é, quer dizer, lobbies de policiais, consultorias de agências profissionais, etc., etc., e que pesavam. Então, a ideia de um recuo estava sempre no horizonte. Não é? Então, eu acho que essa questão do federalismo, essa questão, que eu acho que é uma questão complicada, politicamente complicada, mas, de qualquer maneira, eu concordo inteiramente com esse diagnóstico. Não é? Isso faz pensar que é o seguinte, há boas ideias, há bons planos, está tudo aí, não há muito o que inventar. Não é? Podemos até, como universidade, colaborar para que esses planos sejam cada vez mais atualizados. Não é? No entanto, precisa ter vontade política. E ter vontade política significa, de alguma maneira, enfrentar o equilíbrio e desequilíbrio de forças políticas. Todos nós sabemos disso, que não é nada fácil, não é? E que os governantes realmente pensam muito nessas questões. A terceira observação que eu vou fazer, também rapidamente, eu acho que as políticas de segurança, elas sempre enfrentaram uma série de problemas. Né? Agora, com a mudança da chamada economia do crime, né,
os desafios ficaram muito mais complexos. Ficaram muito mais complexos. Por quê? Porque um fenômeno que não ocorreu nos termos que aconteceu no México. Né? No México, as relações entre o crime organizado com o Estado é uma coisa impressionante. Né? Como é que ela tem... Aqui, digamos que certas regiões do Estado estão mais ou menos sensíveis, mas o Estado como um todo ainda é meio difícil de você observar. Então, eu acho que essa questão do crime organizado, de qualquer maneira, ela provocou problemas muito complexos. Né? Um dos problemas complexos é o enraizamento social nos bairros. Né? Que você pode muitos podem olhar do ponto de vista seguinte, bom, mas a partir do crime organizado diminuíram as mortes, etc, etc. Só que diminuiu a liberdade. Né? Quer dizer, eu vi vários depoimentos de pessoas que me diziam o seguinte, olha, eu saio para trabalhar de manhã cedo, eu volto, meus filhos, a minha esposa está lá direitinho, não aconteceu nada. Né? Agora, no domingo, né, quando eu vou jogar futebol, eu sou vigiado. Eu sou vigiado no bar. Eu não posso falar de determinados assuntos. Né? Então, é mais ou menos o seguinte, quer dizer, você tem uma segurança, entre aspas, mas, em compensação, você abre mão da liberdade. Né? Então, vejam, essas questões são questões que precisam ser discutidas. Precisam ser, não é? Quer dizer, precisamos elaborar uma discussão sobre isso. Bom, e, finalmente, eu queria dizer, eu gostei muito da exposição que a doutora Samantha fez, mas eu acho que também temos que discutir um pouco essa questão do enraizamento de uma cultura de corrupção no país, que agora está sendo, vamos dizer, perturbada. Não é? Mas isso tem uma longa história. Não é? Nós conhecemos histórias, etc., não é? Mas certamente não tínhamos o conhecimento da escala, porque não tínhamos os instrumentos para poder avaliar todas essas implicações. Agora, isso significa, em outras palavras, que hoje, quando você fala em crime organizado, você tem que, de alguma maneira, requalificar o que você está falando. Não é? Quer dizer, aquela ideia de que são os pobres que criam toda essa problemática da violência precisa ser problematizada. Precisa ser muito problematizada. Eu estou insistindo que hoje o crime organizado, sobretudo em torno do tráfico de drogas, é como se fosse um modo de produção. Ele articula a produção da droga, né, da droga, distribuição, circulação, consumo. E tudo isso é financiado. Então, hoje, quem era cartel no passado é hoje financiador. Não é? Então, o sistema é muito mais complexo. Claro, a corrupção é funcional. Por quê? Porque ela tem que, de alguma maneira, garantir a passagem da droga por certos territórios. Não é? Ela tem que garantir suprimento de armas, tem uma série de coisas. Não é? Agora, não é um problema brasileiro, exclusivamente. Não é? Nós acabamos de receber um pesquisador mexicano que ficou conosco de maio até agosto, né, trabalhando justamente a questão do crime organizado. Ele veio até fazer uma exposição aqui no IEA, e a coisa impressionante é que o problema do crime organizado é um problema mundial, é uma economia que compete com a economia oficial, em alguns momentos se transfigurando em economia oficial, e em outros momentos funcionando, não é? Dentro do Estado, em alguns momentos paralelo ao Estado. Não é? Então, tudo isso precisa ser pensado. Quer dizer, então, quando a gente fala em políticas, não é? A gente precisa pensar também que essas políticas têm que ser pensadas no contexto da economia emergente com as novas modalidades do crime. Não é? E aí o papel, então, funcional da corrupção e todas as questões que estão surgindo para lidar com isso. Acho que era um pouco isso que eu queria falar. E talvez fosse bom agora. Obrigado, Sérgio.